Hello, vamos continuar nossa revisão, agora recordando a voz passiva. Eu fiz um resuminho para vocês verem aqui. O sujeito da voz ativa passa a agente da passiva antecedido de pai. Ou seja, é aquela inversão de termos que eu já falei com vocês, né? Então, o sujeito vai lá para o final da voz passiva com a preposição by. Quando o agente da passiva não é importante ou é óbvio, pode-se omiti-lo. Quando é alguma coisa que não seja importante ou um tanto indefinida, como everybody, someone, né, não há necessidade de mencionar. Ou então, quando é algo muito óbvio, por exemplo, a polícia prendeu o ladrão. Quem é que pode prender o ladrão? É a polícia, é uma coisa óbvia, então não precisa mencionar. O objeto da ativa passa a sujeito da passiva. Também faz parte daquela inversão de termos, tá? Que está ali caracterizada nesse esqueminha que eu coloquei aqui embaixo. Além disso, não podemos esquecer que na passiva, o verbo to be é usado no tempo da voz ativa, mais o verbo principal no particípio passado. Vamos ver aqui como isso acontece. John carries the books. Então, John é o sujeito e the books é o objeto da voz ativa. Há a inversão dos termos. Então, the books passa a ser o sujeito da passiva. E o John passa a ser o agente com a preposição by. E o carries, que é o verbo principal, que é o verbo que está na ativa, está em que tempo? No simple present. Então, nós temos que colocar o verbo to be também no simple present. The books are. E esse verbo carries vai para o particípio passado, carried. Então, the books are carried by John. Os livros são carregados pelo John. Vamos praticar mais através de exercícios? Vamos lá. The verb in the passive form is. Qual é o verbo, dentre essas alternativas, que está na voz passiva? Has set up, can be used, will contain, could program, want to do. Tem que ter o verbo to be, não tem na voz passiva? Então, só pode ser letra B. A voz passiva diz, somebody was stealing the eggs yesterday é. Qual é a voz passiva desta frase? Bom, primeiramente vamos fazer aquela inversão dos termos. Há alternativas onde o by somebody não está sendo colocado, porque, como eu disse antes, é um sujeito que vai se tornar agente da passiva que não há necessidade de mencionar, porque não é importante, é um tanto indefinido, mas nada demais se você quiser mencionar. The eggs, que é o complemento do verbo, vai se tornar o sujeito da passiva. Então, é essa primeira coisa que a gente tem que ver. E depois, trabalhar com o verbo. Was stealing é um verbo que está no past continuous. Como é formado o past continuous? Passado do verbo to be, was ou were, mais verbo principal com ing. Eu tenho que fazer isso com o verbo to be. Então, será the eggs, como é plural, tem que ser were. Okay? O verbo to be com ing, were being. E o verbo steal tem que ir para o particípio passado, que é stolen. Então, vamos agora verificar qual é a alternativa que atende a todo esse raciocínio que a gente teve. Vamos ver a letra A. The eggs were being stolen yesterday. Já de cara a gente já achou, né? Olha lá. The eggs, que era o objeto da ativa, passou a ser o sujeito, tá? O by somebody preferiu-se aqui não mencionar, por não ser importante, e o verbo que estava no past continuous passou a ser o verbo to be no past continuous mais o particípio. Então, the eggs were being stolen yesterday. Os ovos estavam sendo roubados ontem, ok? Vamos dar uma olhadinha no que há de errado nas outras alternativas. Letra B. The eggs were stolen by somebody yesterday. Não, porque o verbo não está no verbo to be não está no past continuous. Letra C. Yesterday the eggs had been stolen by somebody. É uma frase correta também, como a letra B, assim, olhando, é uma frase correta, mas não correspondem à passiva da frase dada. Ainda mais que a letra C está no past perfect. Letra D. The eggs were being stealing yesterday. Completamente impossível. Não tem como ser isso. Being stealing. Não existe isso. E letra E. Somebody was stolen the eggs yesterday. Aí não houve nem a inversão dos termos. Então, ficamos com a letra A. Número 3. Indicate the passive form of that author wrote The Old Man and the Sea.
aquele autor escreveu The Old Man and the Sea, que é o título do livro. A gente não pode considerar isso aí, quando passar esse objeto para sujeito da voz passiva, a gente não pode considerar como um sujeito composto, tá? Refere-se ao nome do livro, tá? Refere-se ao pronome it, ok? E that author será o agente da passiva, tem que ficar como? By that author no final da frase. E o verbo wrote está em que tempo? No simple past. Então, temos que colocar o verbo to be no simple past. E o wrote passa para o particípio passado, que é written. Então, vamos lá. Letra A. The author has written The Old Man and the Sea. Não, ali está no present perfect. Nada a ver e não tem verbo to be ali. Letra B. The Old Man and the Sea was being written by that author. Não, porque ali o verbo to be está no past continuous. E o verbo wrote está no simple past. Não pode ser. Letra C. The Old Man and the Sea was written by that author. Sim, ok. Was, verbo to be no passado, written, particípio do wrote. Perfeito, a letra C. The Old Man and the Sea foi escrita por aquele autor. E letra D. The Old Man and the Sea wrote that author. O livro que escreveu o autor? Não dá para ser, né? Então tá. É isso aí mesmo, letra C. Nós temos ali as respostas para serem conferidas. E até a próxima. Bye, bye!